O som da água batendo contra as paredes da piscina aquecida misturava-se ao eco das risadas e instruções firmes. Era uma manhã de segunda-feira no Clube Esportivo São Lewis, onde a elite da cidade se reunia para manter a forma e desfilar suas vaidades. Entre os frequentadores assíduos estava Helena, uma mulher de 32 anos, casada com o renomado cardiologista Gustavo, mãe de uma menina de 5, e, até então, dona de uma vida aparentemente perfeita. Helena era discreta. Seus cabelos castanho claros estavam sempre presos em um coque despretensioso, e seus olhos verdes raramente demonstravam algo além de calma e autocontrole. Porém, por trás daquela imagem serena, escondia-se um coração inquieto, sedento por algo mais, algo que ela não sabia nomear até aquele dia. Foi quando conheceu Rafael. O novo professor de natação do clube havia começado há poucas semanas, substituindo um veterano que se aposentara. Rafael tinha 35 anos, um corpo escultural esculpido por anos de dedicação à água, um sorriso magnético e um olhar que parecia atravessar camadas de silêncio. Era impossível não notar sua presença. As mulheres cochichavam. Nos vestiários, os adolescentes tentavam imitá-lo, e os homens o respeitavam, talvez até temessem. Naquele dia, Helena decidiu fazer algo fora da rotina. Inscreveu-se na aula de natação para adultos. Disse a si mesma que era por saúde, que precisava movimentar o corpo, mas no fundo sabia que havia algo mais profundo, quase involuntário, que a guiava para aquela decisão. Vamos, pessoal. Respiração, técnica e fluidez. Nadar é uma conversa entre o corpo e a água, dizia Rafael, com uma voz firme e grave, enquanto andava pela beira da piscina. Helena entrou na água com o coração acelerado, algo que ela atribuiu, no início, ao nervosismo de começar uma nova atividade. Mas quando Rafael se aproximou e corrigiu delicadamente a posição de seu braço, tocando sua pele com os dedos molhados, ela sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha. O movimento está quase certo, Helena. Só precisa confiar mais no seu corpo. Ele sabe o que fazer, disse ele, próximo demais, com um sorriso discreto. Ela corou, sorriu de volta, sem palavras. Naquela tarde, ao retornar para casa, Helena não conseguia tirar o professor da cabeça. Lembrou-se do toque, do tom de voz, da forma como seus olhos pareciam decifrá-la. Gustavo, seu marido, estava na sala ao telefone, falando com um paciente. Helena passou por ele como quem atravessa uma sombra. Nos dias seguintes, as aulas de natação tornaram-se o ponto alto de sua rotina. Rafael era atencioso com todos, mas havia algo no modo como olhava para Helena que a fazia sentir-se única. Uma cumplicidade silenciosa nascia a cada correção técnica, a cada elogio sussurrado com cuidado. A tensão entre os dois se intensificava, como as ondas antes de uma tempestade. Certa manhã, Rafael sugeriu uma aula particular para aprimorar sua técnica de crawl. Helena hesitou por alguns segundos, mas acabou aceitando. Disfarçou o entusiasmo sob a desculpa de querer melhorar sua performance. Marcaram para uma sexta-feira à tarde, quando o clube estaria mais vazio. Quando chegou, a piscina estava quase deserta. Rafael a aguardava, já de sunga e camiseta colada ao corpo molhado. Helena tirou a saída de praia devagar, sentindo o olhar dele em sua pele. O treino começou normalmente, mas logo o ambiente tornou-se carregado de tensão. Os olhares demoravam-se demais, os toques duravam segundos além do necessário. Você está progredindo rápido, elogiou ele, ajudando-a a sair da água. Helena escorregou de leve, e Rafael a segurou pela cintura. Seus rostos ficaram próximos. O mundo pareceu silenciar por um instante. Obrigada, sussurrou ela, sem forças para recuar. Ele não respondeu com palavras. Apenas inclinou-se lentamente, buscando permissão nos olhos dela. E Helena não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo tenso, molhado, cheio de desejo contido. Foi breve, mas arrebatador. Ela se afastou em seguida, ofegante, os olhos arregalados. Isso foi um erro. Rafael apenas a encarou com serenidade. Ou talvez tenha sido só o começo. Helena saiu às pressas, o coração em disparada. Dentro de si, uma guerra eclodia. Havia amor por Gustavo, havia a vida estável e segura que construíram juntos. Mas também havia Rafael, e com ele, a promessa de algo novo, selvagem e proibido. Naquela noite,
deitada ao lado do marido, Helena encarou o teto do quarto como se buscasse respostas nas sombras. Sentia-se viva de um jeito que não se lembrava. Mas junto com o desejo, vinha a culpa, e com a culpa, a dúvida. Ela sabia que cruzara uma linha. E o pior, não tinha certeza se queria voltar atrás. O mergulho havia começado, e as águas estavam mais profundas do que ela imaginava. As semanas seguintes transformaram a rotina de Laura. O que antes era apenas uma tentativa de preencher o vazio com atividade física, agora se tornava o ponto alto de seus dias. A piscina do clube, cercada por espelhos e janelas altas, era o único lugar onde ela se sentia viva. A cada aula, os olhares de André, o professor de natação, tornavam-se mais demorados, mais intensos, mais perigosos. Havia algo naquele homem que a desarmava. Laura chegava cada vez mais cedo e ficava até o último minuto. Marcos, seu marido, seguia ausente, envolvido em negócios, jantares corporativos e viagens relâmpago que o distanciavam cada vez mais da mulher que tinha em casa. Ele nunca suspeitou do novo entusiasmo de Laura por natação para ele. Era apenas mais uma fase. Estava ocupado demais para perceber que a mulher que um dia conquistou estava escorregando pelos dedos. Certa tarde, após o treino, a chuva caiu de forma repentina. O clube ficou quase vazio, e Laura se abrigou no vestiário feminino esperando o aguaceiro cessar. Quando saiu, encontrou André encostado na parede ao lado da porta, segurando uma toalha e uma garrafa de água. Ele sorriu ao vê-la, com aquele jeito calmo e sedutor que ela já começava a conhecer bem. Vai enfrentar a tempestade? Ele perguntou, oferecendo a toalha. Ou aceita uma carona até o carro? Ela hesitou, mas aceitou. O carro de André estava estacionado próximo ao portão lateral. Ele abriu a porta do carona, e Laura entrou, ainda com os cabelos úmidos e o perfume do cloro no corpo. O silêncio dentro do carro era tenso, carregado de algo que ambos tentavam conter. Você gosta mesmo de nadar, ou está fugindo de alguma coisa? Ele perguntou, com um olhar que parecia enxergá-la por dentro. Laura engoliu em seco. Ninguém a perguntava aquilo havia tempos. Talvez nunca. Às vezes acho que estou fugindo de mim mesma, respondeu, quase num sussurro. André não. Insistiu. Deu partida no carro e seguiu em silêncio até o portão principal. Antes de ela sair, ele segurou levemente seu braço. Se um dia quiser conversar fora da piscina, eu conheço um lugar ótimo para café. Ou vinho, se preferir. Ela sorriu, nervosa. Quem sabe? Naquela noite, deitada ao lado de Marcos, Laura não conseguia parar de pensar em André. O jeito como ele a olhava, como ouvia, como parecia enxergar o que havia de escondido sob suas palavras. Lembrou do toque sutil no braço e sentiu um arrepio. O cheiro da pele de Marcos já não a afetava como antes. Sua respiração pesada enquanto dormia parecia a de um estranho. Laura se sentia solitária na cama que antes foi palco de tantos sonhos a dois. Nos dias seguintes, os treinos continuaram, e a tensão entre ela e André crescia a cada mergulho, a cada correção de postura, a cada vez que ele tocava sua cintura para ajustar o nado. Laura sentia-se viva, desejada, em combustão. E o pior, ela gostava disso. Certa sexta-feira, após uma aula noturna, Laura estava prestes a sair do vestiário quando recebeu uma mensagem. Estou no deck da piscina, sozinho. Quer conversar? O coração dela acelerou. A razão dizia para ir embora, para ignorar. Mas os pés a conduziram até lá. André estava sentado em uma espreguiçadeira, ainda com a regata do treino e os cabelos molhados. Havia 2 taças de vinho ao lado e uma garrafa aberta. Achei que vinho combinava com conversas sinceras, disse ele, erguendo uma das taças. Laura sentou-se ao lado dele, sem conseguir esconder o sorriso. Brindaram em silêncio. O som da água filtrando na piscina era quase hipnótico. Por que me chamou? Ela perguntou. Porque não paro de pensar em você, respondeu, sem rodeios. Laura sentiu o coração saltar no peito. O vinho parecia incendiar seu sangue. Isso é errado, murmurou, mas sem convicção. É verdadeiro, respondeu André, se aproximando. O beijo aconteceu como um mergulho no fundo do oceano.
Silencioso, inevitável, desesperado. Laura sentiu as mãos de André percorrendo seu corpo com cuidado. E fome ao mesmo tempo. Aquele beijo a despiu mais do que qualquer roupa. Quando seus corpos se tocaram sob a penumbra do deck, o mundo lá fora deixou de existir. Transaram ali mesmo, com a urgência de quem se encontra pela primeira vez depois de uma longa espera. O cheiro de cloro misturado ao suor, os gemidos abafados, os olhares presos um no outro. Laura sentiu-se desejada como há muito tempo não se sentia. E, naquele instante, não era esposa, nem mãe, nem sombra de mulher. Era apenas corpo, desejo, emoção. Depois, ficaram em silêncio. André acariciava seu cabelo enquanto ela se deitava em seu peito. Você sabe que isso muda tudo, né? Ela sussurrou. Eu sei, e não me arrependo. Nem eu. Mas tenho medo. Do quê? De me apaixonar. Ele a olhou com ternura e disse, já é tarde para isso. Laura fechou os olhos e deixou-se embalar por aquela nova correnteza. Mal sabia que mergulhar naquele amor proibido traria consequências que iriam muito além da paixão. Os dias seguintes ao encontro no deck da piscina foram envoltos em uma mistura de culpa e excitação, que Laura não sabia como controlar. Quando olhava para Marcos, seu marido, sentia o peso do que havia feito, mas era só fechar os olhos e se lembrar dos lábios de André, da intensidade daquele toque, para que toda a razão se dissolvesse. Era como se estivesse vivendo entre dois mundos, um, seguro e previsível, o outro, caótico e irresistível. André, por sua vez, mantinha-se discreto. Nas aulas, era profissional, mas os olhares que trocavam queimavam mais do que qualquer sol de verão. Era como se cada gesto, cada mergulho na água, escondesse uma promessa secreta. E Laura não resistia. Seu corpo ansiava por mais, mesmo quando sua mente tentava impor limites. Foi numa tarde nublada de quarta-feira que o segundo encontro aconteceu. Laura inventou para Marcos que participaria de um workshop no centro da cidade. A verdade era que passaria algumas horas no pequeno apartamento de André, perto do clube. O lugar era simples, mas acolhedor, com livros empilhados em prateleiras improvisadas, e o cheiro de café fresco impregnando o ar. Assim que a porta se fechou atrás dela, o silêncio foi preenchido pelo desejo contido de ambos. Beijaram-se como se o tempo fosse um inimigo, com urgência e saudade. As roupas foram tiradas sem cerimônia, espalhadas pelo chão, e, ali, no sofá estreito da sala, entregaram-se mais uma vez. Depois, deitado sob o lençol amassado, André acariciava as costas de Laura, que parecia em transe. Há quanto tempo você não se sente assim? Ele perguntou. Ela demorou a responder. Desde antes do casamento, talvez. Sabe, eu amo o Marcos, ou pelo menos achava que amava. Mas, com o tempo, fui me perdendo. A mulher que ele amava ficou lá atrás, escondida sob a rotina, a maternidade. Os silêncios. Você me fez lembrar dela. André não respondeu, apenas a beijou na testa, como se quisesse protegê-la de todos os fantasmas. Mas no fundo, ambos sabiam que estavam se afundando em águas perigosas. E não havia boias de salvação à vista. Laura voltou para casa antes do anoitecer. Ao entrar, encontrou Marcos sentado no sofá, laptop no colo, rindo sozinho de algo na tela. Oi, amor. Chegou cedo do workshop? Ele perguntou sem tirar os olhos do notebook. Ela congelou por um segundo. Acabou mais cedo do que eu esperava, respondeu, forçando um sorriso. Ótimo. Podemos jantar fora hoje. Preciso compensar meus desaparecimentos. Laura assentiu, sentindo o coração apertar. Marcos era um bom homem. Trabalhador, gentil, nunca foi violento ou grosseiro, mas também não a enxergava mais. Passava por ela como se ela fosse parte da mobília. E isso doía mais do que qualquer grito. Durante o jantar, Marcos falou sobre negócios, um possível novo contrato e a chance de abrirem uma filial da empresa em Curitiba. Laura ouvia, mas sua mente vagava. Pensava em André, em como seria se tudo viesse à tona. Estaria pronta para abrir mão da vida confortável que tinha? E mais, estaria disposta a lidar com as consequências de um amor clandestino? Na semana seguinte, um novo elemento bagunçou ainda mais suas emoções. Marcos sugeriu que fizessem uma viagem juntos, só os dois. Disse que estava sentindo falta dela, que andava distante. Queria reconquistar o que tinham perdido. Vamos para Pipa, no Rio Grande do Norte. Só nós dois.
sem celular, sem trabalho. Só mar e amor. A proposta mexeu com Laura. Parte dela queria dizer sim, apagar tudo e tentar recomeçar. Mas outra parte, mais forte e impaciente, desejava gritar que já era tarde demais. Contou a novidade a André no vestiário do clube, enquanto ele fingia organizar o material de treino. Acho que é uma tentativa desesperada dele de me manter por perto, disse Laura. E você? Quer ir? Não sei. Ficar com ele por obrigação vai te destruir. E ficar com você pode destruir tudo que construí. André se aproximou, os olhos carregados de emoção. Não sou um passatempo, Laura. Não sou só um escape. Eu te amo. Ela sentiu um choque ao ouvir aquilo. Ninguém havia dito isso a ela em muito tempo. E agora, no meio de uma guerra silenciosa, alguém pronunciava as palavras que ela mais temia. Naquela noite, Laura decidiu que precisava de tempo. Pediu alguns dias sem aulas, alegando estar gripada, e recusou a viagem com Marcos, dizendo que estava muito cansada. Trancou-se em casa, apagou as notificações do celular e mergulhou em um redemoinho de pensamentos. O que era o amor, afinal? Um contrato assinado, com promessas de fidelidade, mesmo quando a alma gritava por liberdade? Ou era o arrepio involuntário, o beijo roubado, o desejo sincero? Foram dias difíceis. André mandava mensagens curtas, respeitando seu espaço. Marcos, por sua vez, voltou à rotina, frustrado por mais uma recusa. E Laura sentia que estava à beira de alguma ruptura, um salto no escuro, talvez uma libertação. No 7º dia, resolveu caminhar até o clube. Chegou de surpresa, sem avisar, e viu André na borda da piscina, dando aula para um grupo de adolescentes. Ele a viu e sorriu, e naquele momento, ela soube que não conseguiria mais se afastar dele. Esperou o fim da aula e o chamou para conversar. Foram até o vestiário masculino desativado, onde ninguém entrava mais. O espaço era escuro, úmido, com cheiro de mofo. Mas, ali, entre os azulejos frios e o som distante da água, Laura confessou: eu te amo também, e estou com medo, mas não quero mais viver pela metade. André a puxou para si, abraçando-a com força. Então vamos viver tudo. Aquele momento selou algo entre eles. Um pacto sem palavras, uma escolha que mudaria o rumo de suas vidas. Mas o destino, como sempre, já preparava suas próprias ondas. O cheiro de cloro tomava conta do ambiente, misturado ao som ritmado dos mergulhos, e a voz firme do treinador que ecoava pelas paredes de vidro da academia Blue Wave. Clara caminhava com passos hesitantes pelo deck da piscina semiolímpica. Estava há anos sem nadar, desde os tempos de faculdade, quando as manhãs tinham gosto de liberdade, e o corpo ainda não carregava o peso das dúvidas conjugais. Casada com Henrique há 8 anos, Clara sentia que sua relação escorria por entre seus dedos como água morna. Henrique, advogado renomado e sempre atarefado, chegava tarde todos os dias, e quando chegava, era como se nem estivesse ali. As conversas resumiam-se a assuntos práticos, contas, supermercado, a babá da pequena Sofia. O brilho que um dia Clara enxergou nos olhos dele agora parecia ofuscado por planilhas e e-mails não lidos. Foi numa tarde em que a solidão apertou o peito como uma âncora que ela decidiu: precisava se cuidar. Voltaria a nadar, não só para o corpo, mas para a alma. E foi assim que ela conheceu Davi. O professor de natação era o oposto de Henrique. Moreno, cabelos castanhos ondulados ainda, úmidos da aula anterior, sorriso fácil, bronzeado do tipo que só o sol da manhã proporciona. Tinha um jeito sereno, mas firme, e seus olhos azuis lembravam o fundo da piscina nos dias em que a luz incidia perfeitamente. Clara? Ele perguntou, olhando a prancheta. Aula experimental, certo? Ela assentiu com um sorriso tímido. Tinha esquecido como era ser chamada apenas pelo primeiro nome, sem o mãe de Sofia, esposa do Henrique, ou doutora Clara. Pode deixar suas coisas ali, e vamos aquecer. Tudo no seu ritmo, disse ele, enquanto se posicionava à beira da piscina. Clara mergulhou, sentindo a água envolver seu corpo com um carinho que há tempos não experimentava. Os músculos acordaram, a respiração se intensificou, e o coração. Esse bateu diferente quando emergiu e viu Davi observando-a com atenção. Você tem técnica? Nadou antes? Ele perguntou, oferecendo uma toalha. Na faculdade.
Era o que me fazia sentir viva, respondeu, surpresa com a sinceridade da própria frase. Ele sorriu de lado. Que bom que está voltando. Pode ser que se sinta viva de novo. As palavras de Davi ficaram na cabeça de Clara por dias. E as aulas também. A primeira virou rotina. 2 vezes por semana. Depois 3. Ela dizia a Henrique que precisava de um tempo para si e ele, absorto em reuniões, mal percebia. Cada mergulho tornava-se uma fuga. Cada treino, uma desculpa para prolongar a conversa com Davi. Falavam de tudo: música, cinema, infância, sonhos adiados. Clara começou a se arrumar mais para as aulas. Escolhia maiós mais justos, penteava os cabelos com mais capricho, e até usava perfume, mesmo que a água levasse embora logo no primeiro mergulho. Um dia, após o treino, Davi a convidou para um suco no café ao lado da academia. Clara hesitou, mas cedeu. Então, por que parou de nadar? Perguntou ele, mexendo o canudo distraidamente. A vida me parou, respondeu. Casamento, filha, rotina. Fui deixando de lado quem eu era. Davi a olhou com ternura. Um silêncio confortável se instalou entre eles, e naquele momento, Clara teve certeza de que algo estava mudando dentro dela. Mas mudança traz culpa, e culpa pesa mais do que água. Naquela noite, ao chegar em casa, Henrique a esperava com uma pizza e um filme antigo que ela adorava. Um gesto raro. Pensei em fazermos uma noite diferente, disse ele, tentando sorrir. Clara tentou corresponder, mas sentiu-se deslocada, como se a cena não lhe pertencesse mais. Mesmo assim, deitou ao lado do marido e fingiu dormir, enquanto a mente divagava entre os olhos de Davi, e o toque delicado de sua mão, ao ajudá-la a sair da piscina. Dias depois, durante um treino, Clara escorregou no deck e torceu o tornozelo. Nada grave, mas Davi insistiu em levá-la para casa. Você não pode dirigir com o pé assim, disse ele. Meu marido pode vir me buscar. Ele está disponível agora? Perguntou Davi, sem ironia, apenas com uma sinceridade que doeu mais que a torção. Ela baixou os olhos. Entra, vou te deixar e depois volto para a academia. Durante o trajeto, o silêncio era quase palpável. Clara sentia o cheiro do carro dele, um misto de sal, protetor solar e algo amadeirado. Sentia o calor de sua presença. Quando chegaram à frente da casa, ela hesitou. Obrigada, Davi. Clara, ele disse, virando-se para ela. Eu não quero ultrapassar nenhuma linha, mas está ficando difícil. Ela o olhou, o coração disparado. Eu também sinto, Davi, mas tenho uma família. E você está feliz com ela? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Naquela noite, Clara chorou, pela primeira vez em anos. Chorou por se sentir viva e culpada ao mesmo tempo, por desejar alguém que não era seu, por ter encontrado no fundo da piscina o reflexo de quem ela realmente era e não reconhecia há tempos. A chuva caía fina naquela tarde de quinta-feira, e Clara olhava pela janela da cozinha com os dedos enroscados numa caneca de chá que esfriava rápido. Era dia de aula de natação, mas ela havia enviado uma mensagem a Davi cancelando, dizendo: estar gripada. Mentira. Estava mais saudável do que nunca, mas com a cabeça em ebulição. Desde o beijo na piscina, tudo mudara. As trocas de olhares antes discretas se tornaram carregadas de tensão. Os encontros fora da piscina, antes casuais, agora eram cuidadosamente planejados. E, acima de tudo, havia o peso crescente da culpa. Henrique continuava distante, mesmo nos raros momentos de presença física. Nos últimos dias, parecia um pouco mais atencioso, como se pressentisse alguma coisa, mas não sabia nomear. Havia deixado um bilhete na bolsa dela. Sinto sua falta. Vamos jantar fora no sábado? Era o tipo de coisa que antes derreteria o coração de Clara. Agora, apenas a confundia. No sábado, foram ao restaurante preferido do casal. Um lugar de luz baixa, música instrumental suave e vinho encorpado. Henrique, tentando resgatar o homem apaixonado que fora um dia, falou sobre quando se conheceram, lembrou viagens, sorriu. Lembra quando ficamos presos no aeroporto de Lisboa e dormimos no chão abraçados? Disse ele, rindo. Aquilo foi um dos melhores perrengues da minha vida. Clara sorriu, mas sentiu algo deslocado dentro de si. Era como visitar a casa onde cresceu, tudo familiar, mas já não era lar. Henrique pegou sua mão sobre a mesa. Estou tentando, Clara. Sei que me afastei, mas não quero perder você. Ela assentiu.
Não conseguiu dizer nada, porque não sabia mais o que queria. Na segunda-feira seguinte, voltou para a piscina. Estava mais silenciosa do que nunca, e Davi, mais cauteloso. Pensei que não viria mais, disse ele, ao vê-la colocar os óculos de natação. Eu também pensei, respondeu ela, sem conseguir olhar diretamente para ele. Durante o treino, nadou com intensidade, como se quisesse escapar do próprio corpo. Cada abraçada era uma tentativa de calar o coração. Mas no final da aula, enquanto se enrolava na toalha, sentiu a presença de Davi ao lado. Preciso falar com você. Lá fora, no carro, disse ele, em voz baixa. Ela hesitou por um segundo, mas foi. O carro dele estava parado no canto do estacionamento, com os vidros embaçados pela garoa. Clara, começou ele, nervoso. Eu pensei que conseguiria ficar só nisso. Mas não dá. Eu estou me apaixonando por você. Ela fechou os olhos, sentindo o peito apertar. Davi, eu tenho uma filha, um marido, uma vida inteira. Mas está feliz com essa vida? Silêncio. Você está me julgando? Ela perguntou, defensiva. Não, eu só quero entender onde estamos, porque eu não sou só mais um flerte de academia. Você sabe disso. Clara abaixou a cabeça. Sabia desde o primeiro toque de mãos, desde o primeiro suco pós-aula, desde o beijo. Eu sonhei com você ontem, disse ele, suavizando a voz. Sonhei que estávamos nadando juntos no março, livre, sem paredes, sem limites. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu nunca traí Henrique, Davi, nunca olhei para outro homem. Você me pegou desprevenida. Eu não quero destruir sua família, mas também não posso fingir que não sinto. Ele esticou a mão e tocou o rosto dela. Me diz que não sente também. Me diz olhando nos meus olhos. Ela não disse. Só o beijou. Um beijo longo, carregado de entrega e desespero. Um beijo que misturava paixão e dor. Quando se afastaram, estavam ofegantes. Isso está errado, sussurrou Clara. Então por que parece tão certo? Naquela noite, ela voltou para casa com os cabelos molhados e a alma em chamas. Henrique estava no sofá com Sofia no colo, lendo um livro de princesas. A cena que antes a comoveria, agora a fazia se sentir uma intrusa na própria casa. Está tudo bem, amor? Perguntou Henrique, vendo-a parada na porta. Ela forçou um sorriso. Só cansada. O treino foi puxado. Tomou banho em silêncio, tentando apagar o gosto do beijo. Mas o toque de Davi ainda estava em sua pele. Durante os dias seguintes, passou a viver em um mundo dividido. Pela manhã, era a esposa, a mãe, a mulher responsável. À tarde, tornava-se a amante silenciosa de um amor proibido. Começaram a se encontrar fora da academia, um motel discreto no bairro vizinho, um café escondido. No centro, o banco do carro estacionado em ruas escuras. E quanto mais tentava controlar, mais se afundava. Davi era intenso. Fazia Clara se sentir jovem, desejada, viva, mas também fazia com que cada gesto em casa parecesse uma encenação. Começou a evitar os olhos de Henrique, a dormir mais cedo, a evitar toques. Quando ele a abraçava, sentia-se traindo Davi. Quando beijava Davi, sentia-se traindo Sofia. Em um desses encontros, Davi a segurou com firmeza pelos ombros. Foge comigo. Vamos para outro estado. Você, eu e a sua filha. Podemos começar do zero. Eu te amo. Clara congelou. Isso não é um filme, Davi. Eu não posso simplesmente sumir. Então me diz o que posso fazer. Porque eu não suporto mais te ver indo embora toda vez. Ela começou a chorar. O choro contido de quem não sabe como sair do labirinto que criou. Eu te amo também, disse, enfim, mas eu não sei o que fazer com esse amor. Naquela noite, ao deitar ao lado de Henrique, ele sussurrou, Clara, você não me ama mais? Ela demorou segundos longos para responder. Eu não sei mais, Henrique. Ele não disse nada, apenas se virou de costas. E naquele silêncio, Clara percebeu que estava perdendo tudo. Era uma tarde quente de sexta-feira quando Helena voltou ao clube. O sol refletia sobre a superfície azul da piscina, e cada gota parecia brilhar com intensidade. Depois dos últimos encontros com Caio, o professor de natação, seus sentimentos estavam ainda mais confusos. Havia emoção, desejo, culpa, mas também uma estranha sensação de liberdade que ela há muito não experimentava. Ricardo, seu marido, estava mais distante do que nunca.
Nas últimas semanas, parecia afundado no trabalho e nos compromissos sociais. Não notava mais seus olhares, seus toques. Helena se sentia invisível dentro de casa. E foi nesse silêncio emocional que Caio surgiu como uma tempestade. Naquela tarde, ela vestiu o maiô azul que Caio havia elogiado na última aula. Andou até a borda da piscina com passos firmes, mas o coração acelerado. Caio já a esperava com aquele sorriso charmoso, o corpo bronzeado à luz do entardecer e o olhar atento. Ele a guiou até a raia 3, onde nadariam juntos antes da aula começar. Achei que você não viria hoje, disse ele, com uma voz baixa, quase sussurrada, que causou arrepios em Helena. Eu precisava vir, respondeu ela, mergulhando na água, tentando fugir de si mesma. As braçadas eram ritmadas, mas o coração estava em descompasso. A tensão entre eles era palpável. Quando os dois pararam na borda para descansar, Caio se aproximou. Tem algo em você, Helena, algo que me prende, que me puxa. Eu tento resistir, mas... Ela fechou os olhos. Sentia a água escorrendo por seu rosto, os cabelos grudando na pele, o corpo vibrando de expectativa. Quando os lábios de Caio tocaram os dela pela primeira vez, o mundo pareceu parar. Era como se tudo ao redor, o barulho da água, o som das pessoas, o tilintar dos óculos de natação tivesse desaparecido. Foi um beijo rápido, mas carregado de emoção. Um beijo roubado, escondido sob o véu da água e da culpa. Helena saiu da piscina logo depois, ainda ofegante. Precisava de ar, de espaço, de entender o que estava acontecendo com ela. Nos dias que se seguiram, os encontros com Caio se tornaram mais frequentes. Não eram mais só nas aulas. Eles começaram a se ver fora do clube. Encontros rápidos em cafeterias discretas, trocas de mensagens durante a madrugada, olhares cúmplices à distância. A paixão, antes silenciosa, agora ardia com força. Certa tarde, Helena mentiu para Ricardo, dizendo que iria visitar a mãe. Em vez disso, encontrou Caio em uma pousada afastada da cidade. O lugar era simples, mas cercado por natureza. Um refúgio perfeito para quem desejava se esconder do mundo. Assim que se encontraram, foi como se tudo desabasse. Beijos desesperados, roupas sendo arrancadas com urgência, corpos que se buscavam com sede. Ali, entre lençóis bagunçados e sussurros abafados, Helena experimentou uma entrega que nunca sentira com Ricardo. Depois do êxtase, deitada ao lado de Caio, sentiu uma mistura de alegria e medo. Estamos indo longe demais, Caio. Já fomos, Helena, ele respondeu, acariciando seus cabelos. Mas eu não me arrependo. Ela também não, mas sentia o peso do que estavam vivendo. Uma linha havia sido cruzada, e não havia como voltar. Em casa, as coisas com Ricardo estavam estranhamente calmas. Ele não parecia notar sua mudança de comportamento, os olhares vagos, as ausências pontuais. Estava absorto em seus próprios compromissos, como se vivesse em um mundo paralelo. Mas em Helena crescia uma angústia. A culpa começava a morder as bordas da sua felicidade clandestina. Num domingo à tarde, Ricardo sugeriu um jantar a dois. Algo raro, quase esquecido. Vamos ao restaurante onde comemoramos nosso primeiro aniversário de casamento? Ele disse, sorrindo. Ela hesitou, mas aceitou. Sentia-se como uma impostora ao lado dele. Durante o jantar, conversaram sobre banalidades, e por um breve instante, Helena viu o homem por quem um dia se apaixonara. Quando chegaram em casa, ele tentou se aproximar. Beijou-a com doçura, mas ela não respondeu da mesma forma. Sentiu-se invadida, desconectada. Seu corpo já pertencia a outro. Naquela noite, chorou em silêncio. As lágrimas escorriam pelo travesseiro, enquanto Ricardo dormia ao seu lado, alheio à tempestade que havia dentro dela. No clube, os olhares entre Helena e Caio estavam mais intensos. Eles já não conseguiam esconder. Em um canto isolado do vestiário, Caio a puxou para perto e disse, fica comigo, Helena, larga tudo. Ela tremeu. Queria dizer sim, queria fugir com ele para qualquer lugar. Mas sua vida era cheia de raízes, casamento, família, status, medos. Não era tão simples. Preciso de tempo, disse, encostando a testa na dele. Preciso entender quem sou sem você, e quem sou com você. Caio a abraçou, forte. Eu espero, se for por você. O capítulo terminava com Helena mergulhando sozinha na piscina, como fazia no início.
mas agora, cada abraçada era um grito silencioso de conflito. Dividida entre o conforto da estabilidade e a paixão incandescente de Caio, ela sabia que o tempo para decidir estava acabando. Ao emergir na borda, ofegante, percebeu algo. Não se tratava apenas de escolher entre dois homens. Era sobre escolher a mulher que queria ser. E isso, talvez, fosse a parte mais difícil. Helena sentou-se no banco do parque, o vento frio da tarde espalhando os cabelos soltos sobre seus ombros. Seu olhar perdido acompanhava as folhas secas que dançavam no chão. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, e só restasse o vazio que pulsava dentro dela. Desde que confessara a Ricardo, sua vida vira um turbilhão que parecia não ter fim. O silêncio que tomou a casa foi mais pesado do que qualquer grito, e a distância entre eles parecia um abismo crescente. Ricardo se fechara em si mesmo, recusando-se a falar, a olhar, a sentir. Caio, por outro lado, era a luz que invadia seus dias, o calor que afastava o frio do arrependimento e da culpa. Mas sabia que, apesar do amor que crescia entre eles, aquela história não teria um final simples. As consequências de suas escolhas ainda ecoavam fortes. Naquela manhã, Helena recebera uma mensagem de Ricardo, simples e direta: precisamos conversar. Hoje, às 20 horas. No restaurante onde tudo começou. O coração dela acelerou. Esse encontro era inevitável, mas carregava um peso enorme. À noite, Helena chegou cedo ao restaurante. O ambiente era acolhedor, com luzes baixas e velas sobre as mesas. A mesma mesa onde ela e Ricardo haviam comemorado o aniversário de casamento anos atrás estava reservada. Ricardo apareceu minutos depois, com o rosto cansado, mas decidido. Sentaram-se em silêncio por um momento, como se as palavras fossem inimigas. Helena, começou ele, não sei como seguir depois do que aconteceu. Me sinto traído, magoado, mas também perdido. Ela apertou as mãos, tentando controlar a emoção. Eu te entendo, Ricardo. E peço desculpas, do fundo do meu coração, mas preciso ser honesta comigo mesma. Eu não posso continuar vivendo uma mentira. Ricardo respirou fundo. Você me magoou, Helena. E, no fundo, talvez eu sempre tenha sentido que algo estava faltando. Mas não sabia o que. Ela olhou nos olhos dele. Eu te amei, mas me perdi. Com Caio, reencontrei uma parte de mim que havia esquecido. A parte que queria ser feliz. Um silêncio pesado pairou. E o que vai ser agora? Perguntou ele. Helena hesitou. Eu não sei, mas prometo que farei o que for certo, seja qual for o caminho. No dia seguinte, Helena encontrou Caio no clube. Ele estava visivelmente preocupado. Como foi a conversa? Perguntou ele. Ela sorriu com tristeza. Foi difícil, mas necessária. Caio a abraçou. Estamos chegando ao fim dessa jornada, Helena. Seja qual for o resultado, saiba que eu estarei aqui. Ela sentiu a segurança daquele abraço e percebeu que, apesar das incertezas, havia encontrado alguém que a amava de verdade. Algumas semanas depois, após muito diálogo, lágrimas e confrontos, Helena e Ricardo decidiram seguir caminhos separados. O divórcio foi duro, mas marcado por respeito mútuo. Helena então começou um novo capítulo ao lado de Caio, construindo uma relação baseada na sinceridade e no amor verdadeiro. Apesar das cicatrizes, havia esperança. Helena aprendeu que, às vezes, amar é também saber recomeçar. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons quentes, que lembravam um quadro pintado com as cores da esperança e da renovação. Helena caminhava pelo parque onde tantas vezes havia refletido sobre suas escolhas, seus erros e seus desejos mais profundos. Agora, sentia algo que antes parecia impossível: paz. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de emoções, despedidas dolorosas, encontros intensos, lágrimas incontáveis, e também risos tímidos que anunciavam um futuro diferente. O divórcio com Ricardo finalmente concluído, ambos encontravam forças para recomeçar. Para Helena, isso significava abraçar o amor que florescia ao lado de Caio, o homem que a resgatara do próprio abismo. Naquele dia especial, Caio a aguardava à beira do lago do parque, um lugar que se tornara símbolo do recomeço deles. Ele segurava um pequeno embrulho, sorrindo nervosamente enquanto ela se aproximava. Helena, disse ele, com a voz embargada, sei que nossa história não foi fácil. Passamos por tempestades que poderiam ter nos destruído, mas aqui estamos.
firmes, porque acreditamos no amor que nos une. Quero continuar caminhando ao seu lado, escrevendo novos capítulos juntos. Para sempre. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas agora eram lágrimas de alegria, não de dor. Caio, começou, emocionada, eu nunca imaginei que poderia amar assim de novo. Você me mostrou o que é ser amada de verdade, com respeito e paixão. Quero essa vida com você. Quero ser sua parceira, sua amiga, sua amante para sempre. Ele abriu o embrulho e revelou um delicado anel de prata, com uma pedra que refletia todas as cores do pôr do sol. Quer se casar comigo? Helena mal podia acreditar. Sentiu o mundo girar. E parou para respirar fundo. O tempo parecia suspenso. Sim, respondeu, com a voz embargada. 1000 vezes sim. Eles se abraçaram, apertados, como se quisessem fundir suas almas. Ao redor, o parque parecia celebrar com o canto dos pássaros e o suave balançar das árvores. Naquela noite, enquanto se preparavam para o jantar, Helena recebeu uma mensagem inesperada de Ricardo. Helena, desejo que você seja feliz. Aprendi muito com tudo isso. Obrigado por termos tido nossa história, por tudo que vivemos. Desejo paz para você e Caio. Ela leu a mensagem várias vezes. Sentiu um misto de tristeza e alívio. Ricardo havia finalmente encontrado sua própria paz, e ela também. Helena sorriu para Caio, que a olhava com ternura. Estamos prontos para recomeçar, disse ela. E dessa vez, para sempre, respondeu ele, selando a promessa com um beijo suave. Assim termina a história de Helena, Caio e Ricardo, um ciclo de dor, redenção e amor verdadeiro. Uma história que prova que, mesmo nas maiores tempestades, é possível encontrar um novo sol.